Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Eita, meus amigos, vamos falar de mudança de hábito. Como esse tema é grande, como tem coisa para a gente tratar em cima disso. Agora, para chegar na mudança do hábito, primeiro tem que ter o hábito. É por isso, Dr. Paulo Breiner, que eu queria começar com o senhor lhe perguntando se é inevitável. O hábito vem para a gente já através da nossa avó, do nosso pai, da nossa mãe, de botar na igreja ou não levar para a igreja e vai por aí afora. É inevitável para todo mundo? Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Não, é evitável, porque existe um ritual para que aquele procedimento se torne um hábito. E o ritual é simples. Vou tentar. Ele precisa ser compreendido, você precisa entender. Você precisa repetir para que ele se torne automático. Né? A compreensão, ela é uma palavra grande. Ela representa muita coisa. A compreensão pode ser emocional também. Você falou, criança, eu vou à igreja. A criança que vai à igreja, ela começa a compreender nos valores dela a importância da igreja. No meu caso, professor, eu deixei de gostar de missa por causa da minha mãe. Porque ela me levava para a missa às 4 horas da manhã ou 5 horas, em Pesqueiro, um frio de matar. Eu digo, estou doido para crescer para não ir mais para a missa. Foi o que aconteceu. Faltou a compreensão, faltou uma explicação, faltou uma maneira dela alcançar a importância que seria para ela, ou para você, ou para os dois. Ela morreu com 30 anos, eu fiquei com 5, aí não deu mais para ela. Não deu tempo. Não deu tempo para criar o hábito. Foi isso. Então, se faltou o primeiro momento, o segundo, que é a repetição, vai gerar uma sensação de estranheza, de eu preciso me livrar disso, isso não é para mim, porque faltou a compreensão. É um circuito cerebral muito discutido hoje, mas que tem uma linha bem interessante, né? Ou seja, a compreensão está numa área do cérebro chamada lobo frontal, mas na frente do lobo frontal, que a gente chama de córtex pré-frontal, é ali onde você analisa o que acontece com você. Certo? Depois que você analisou aquilo e se interessou, isso parece interessante, né? Aquele comportamento vai para um corpo estriado, que é no centro do cérebro, que é uma estrutura que é a responsável por manter a matriz de tudo que a gente repete, seja do ponto cognitivo, emocional ou motor. E depois ela vai sofrer uma influência, ela vai perguntar uma área chamada estriato ventral, o lobo límbico, que vai dar o componente emocional daquilo. Se aquilo é bom ou é ruim, mas eu posso por quê? Você falou que... Aí eu falei assim, que são as 3 coisas. Eu posso ter a necessidade de aprender uma coisa no meu trabalho e eu posso não gostar daquilo. Mas eu vou repetir aquilo porque eu preciso fazer aquilo para ter o meu salário. Então eu vou repetir aquilo várias vezes, eu vou aceitar aquilo, eu não preciso gostar daquilo. E qual é a diferença? A diferença é como aquilo vai ficar armazenado nessa estrutura chamada corpo estriado. São vários núcleos, núcleo lenticular, são estruturas cerebrais que vão fazer, por repetição de caminho, como se fosse um circuito de reverberação, um caminho neuronal que vai compor aquele hábito, seja ele emocional, seja ele mecânico. Então, primeira coisa, eu preciso entender o que é isso. Eu vou para a igreja por quê? A criança tem 5 anos, sua mãe partiu cedo demais, certo? Se ela tivesse tido mais tempo, provavelmente, certamente, eu acredito que ela teria explicado a você, na sua linguagem emocional, e agora na linguagem de compreensão, qual a importância de você ir. O hábito de ir faria com que emocionalmente você criasse um link com o hábito, com a compreensão, e você iria à igreja. O de bebê, doutor, o pai tem muito medo quando vê o filho consumindo a primeira dose de álcool. Essa estrutura do estriado e a relação dele com a área límbica, precisamente com a subinsular, você tem a área da recompensa, que é o núcleo accumbens. Essa área da recompensa, ela se desenvolve completamente quando o cérebro se desenvolve completamente, por volta dos 21 anos. Por volta dos 21 anos. Não é à toa que a maioridade em vários lugares do mundo é os 21 anos. Não é um número cabalístico. Alguém falou, bom, em 21 aí. Não. Foi experiência de ensaio e erro. Mas, bem, enquanto essa maturidade não é alcançada, ou seja, as células não estão maduras e prontas, elas são susceptíveis a tudo que você experimenta.
E convenhamos, o álcool é um euforizante, ele dá muito prazer, ele faz você se sentir bem muito rápido. Então, uma criança, eu vou falar criança mesmo, com menos de 21 anos, que tem contato com o álcool várias vezes, repetida, mesmo sem entender, faltou o primeiro item, mas só pelo emocional, ela vai ter uma tendência a usar ele toda vez que quiser sentir prazer, sentir bem. Cria o vício, a adição, mas cria rapidamente. Mas, Paulo, então não pode beber? Pode, espera um pouquinho. Qual é a diferença? A diferença é que depois dos 21 anos, eu vou optar. Eu vou beber o fim de semana todo, de sexta a domingo, não quero saber. Vai, na segunda eu paro. E paro mesmo, e vou parar por um ano, e paro. Ah, não, eu vou voltar daqui a 2, e volta, e toma uma cachaça, e vai um banquete, e fica 3, 4, na quarta, enfim, você controla. Há uma tendência da gente adotar os hábitos dos nossos pais. A gente já tem outro lado, tem amigos que rejeitam os hábitos dos pais, maus hábitos. Eu tenho alguns que, porque viu o pai beber demais, pela forma dele se comportar, ficaram com horror à bebida, e vai por aí. Mas uma maioria adere ao hábito do pai e da mãe. Se você deixar o córtex frontal agir naquilo que você está vendo, ele vai lhe mostrar por compreensão que aquele hábito, mesmo que ele lhe deu prazer, não é bom para você, porque você vê naquela pessoa que você ama, naquela pessoa que representa uma referência para você, seu pai, algo muito ruim acontecendo, várias vezes, e várias pessoas falando. Então, mesmo você sendo menor, você vai ter uma dúvida em relação a isso. Exceção, se você tem o gene, que é bem identificado hoje em alguns centros, outros questionam, que leva você ao etilismo, porque o etilismo não é uma opção, é uma doença. A pessoa alcoólatra, ela é doente, ela precisa de ajuda, de socorro, de assistência, ela precisa de ajuda, de toda uma estrutura que faça ela ficar bem dessa doença, controlar essa doença. Mas voltando à pergunta, o que nós temos hoje é uma compreensão de que estruturas cerebrais estão presentes na criação do hábito e na manutenção do hábito. Manutenção também é importante, porque você sabe dirigir, com certeza, e bem. Mas em determinadas situações você já se pegou, esqueci como dirigir. É a importância do sistema límbico, da área límbica, da área da recompensa, que às vezes é inibida por um susto, por um medo. Você recebeu um telefonema de que uma pessoa, algo muito ruim lhe aconteceu, você entra no carro e você não sabe qual pedal apertar. Pô, você dirige há 30 anos, 40 anos, 50 anos, mas naquele minuto você esqueceu onde apertar, Ou seja, um comportamento motor, um hábito motor completamente, plenamente estabelecido em você é apagado pelo seu lado emocional, ou seja, pelaquela marca do sistema límbico. Então, entre o que é consciente, voluntário aprender e aquilo que é emocional aprender, o mais importante parece que é o emocional. Se quer ensinar alguma coisa, voltei ao começo da sua pergunta, se quer ensinar uma criança a ir à igreja, se quer ensinar uma criança a comer fruta, se quer ensinar uma criança ou um adulto a fazer atividade física, dê o exemplo com alegria para ele, não com ameaça. Traga o emocional a seu favor, faça daquilo divertido, faça aquilo bom para ele emocionalmente, para que ele sinta prazer em fazer aquilo, mesmo que aquele chuchu não seja tão bom, aquele melão não seja tão bom para ele naquele momento, mas o emocional que você carregou naquilo vai fazer com que ele execute como um hábito. O doutor Rodrigo Azevedo, lhe apresento, é filho de Fernando Azevedo, cantor, o doutor cantor, né? Neto de doutor Rinaldo Azevedo, professor nosso. Nossa, e conta o doutor Fernando a dificuldade que tinha com a criação rígida de doutor Rinaldo. Ele fazia quase tudo que o doutor Rinaldo não queria, né? Ele cantava, ele bebia, ele brincava de uma forma decente, tranquila e disciplinada, mas o homem não queria. O senhor herdou o quê? Herdou mais do seu avô ou do seu pai? Eu acho que eu herdei um misto dos dois. Dos dois? Eu herdei a vontade da boemia, né? O gosto pela boemia, que eu realmente gosto. Não herdei o talento da música, infelizmente. Mas herdei também assim, a forma meio que radical de pensar
quanto a determinadas posições do meu avô. Esse negócio de não gostar de gastar dinheiro, o senhor aprendeu com quem? Não, na verdade isso não é uma herança. Se você me conhecesse há 5 anos atrás, que foi quando eu comecei com essa história da educação financeira, eu não era uma pessoa nem um pouco econômica, como não sou uma pessoa econômica, eu não vivo para guardar dinheiro, né? Eu simplesmente me conscientizei ao longo dos meus 48 anos, eu vivenciei muitos momentos que percebi que se eu tivesse agido de outra forma, naquele momento eu teria uma condição muito mais desconfortável ou muito menos desconfortável do que eu estava passando. Então, na verdade, como o Dr. Paulo aqui brilhantemente colocou, foi um processo de aprendizado, de criação de hábito e de conscientização com um elemento muito importante, Geraldo, que é o fator emocional. Como eu já coloquei aqui na Rádio Jornal algumas vezes, através das inserções que a gente faz, se não houver o elemento emocional, a motivação para você mudar um determinado hábito que já está consolidado na sua vida, e o financeiro principalmente, você não muda absolutamente nada. A verdade é que quando a gente fala em dinheiro, para a grande maioria das pessoas, olhar o extrato da conta do banco e ver o dinheiro crescendo não traz absolutamente nenhuma emoção. O que traz prazer e satisfação para essa pessoa é justamente gastar o dinheiro que está lá na conta dela. Quando o senhor João Carlos perguntou se você quer dar conselho, ele diz o seguinte: desenvolva hábitos simples. É fácil aprender a desenvolver hábitos simples? É fácil aprender se você tiver a motivação, Geraldo. Né? Porque o que é um hábito simples para mim pode não ser um hábito simples para você. O emocional não é matemático. A gente não pode traçar aqui uma fórmula e dizer, aplica essa fórmula para toda a humanidade que vai ser sucesso. Isso não acontece, né? E eu coloco muito como exemplo, quando a gente faz curso de educação financeira, palestra, etc., eu coloco muito como exemplo você pegar, por exemplo, o servidor público que tem uma mesma função, que pertence a um mesmo órgão, que está no mesmo nível de carreira. Portanto, eles ganham exatamente a mesma coisa, que vivem na mesma cidade, têm um custo de vida semelhante, e você vê a situação financeira de um é absolutamente estável e próspera, e a situação financeira de outro é de um completo endividamento. E a razão disso está no elemento emocional. Um se comporta de forma consciente quanto à com relação ao próprio dinheiro, o outro é um perdulário. Tudo que vê quer comprar, vive de satisfazer momentos fugazes ali da vida. Né? Eu tenho uma cliente, uma senhora já de idade, o marido dela passou por uma loja e comprou uma guitarra. Nunca teve uma aula de violão na vida. Comprou a guitarra para pendurar no quarto, na parede do quarto, porque acha a guitarra bonita. Né? E ela, ao contrário, uma pessoa extremamente econômica e segura com o dinheiro dela, os dois viviam em pé de guerra por conta disso, porque o emocional é que faz o resultado. Então, voltando à sua pergunta, meu avô era uma pessoa muito controlada do seu ponto de vista econômico, né? Mas, enfim, isso não é algo que se passa de forma genética ou biológica, né? Isso é a questão do enxergar. Então, você tem até filhos que pipocam tudo. Exatamente. Muitas vezes o pai tem uma determinada reação e o filho ou segue ou age completamente diferente daquilo que vê no pai. Né? Não porque gosta ou não gosta do pai, mas porque pensa de forma diferente, o emocional é diferente, os elementos na vida dessa pessoa que trazem consequências emocionais nela são completamente diferentes daquela referência que ela tem. Né? Cada pessoa tem uma história de vida, cada pessoa acumulou um background na sua vida que faz com que haja de forma diferente. Então, quando a gente fala em dinheiro, em educação financeira, ao contrário do que muita gente pensa que é absolutamente racional e numérico, não é. É 100% emocional. Doutor Francisco Bandeira, eu chego até o pé do senhor, porque o senhor vive de orientar pessoas para mudar de hábitos. Não é verdade? Bom dia, Geraldo. Na verdade, quando nós falamos em estilo de vida saudável, nós preferimos usar estilo, porque não são hábitos. Hábito é o que foi explicado aqui agora por Paulo, mas o estilo de vida é uma opção que precisa ter uma compreensão. Porque por que nós temos tanta dificuldade em corrigir a obesidade infantil? Porque a criança não tem a compreensão
de que um estilo de vida saudável vá evitar doenças futuras. Ela não tem essa noção. Então, é preciso que o indivíduo compreenda que mudar estilo de vida, dieta e exercício, toca mesmo no ponto-chave da dieta, que é crucial, vai ter alguma recompensa depois, porque senão ele prefere a recompensa imediata. Agora, tem um problema em relação a isso, é que não existe autocontrole para a comida. Esse é um ponto. Então, eu não posso. Se eu chegar para o paciente e dizer, você precisa fechar a boca e se reeducar, isso é cientificamente inaceitável. Por que a obesidade hoje é tratada com remédio, como uma doença? Porque não existe autocontrole para a comida. Se o indivíduo tentar se restringir do ponto de vista dietético, nós temos um sistema, Paulo comentou ali do sistema do núcleo accumbens, que é da recompensa, isso vale muito para a obesidade, para a pessoa que come muito, mas o indivíduo obeso ele tem um defeito no controle do apetite, inclusive no núcleo accumbens, que ele tem um fenômeno de recompensa exacerbado. Tudo ele quer recompensar com a comida. É aquele indivíduo que tem um estresse, ele come. Acorda de noite, vai para a geladeira. Isso está no núcleo accumbens, esse fenômeno de recompensa, e ele passa o dia todo comendo. Isso não se controla, isso não existe autocontrole. Antigamente se tratava a obesidade com psicoterapia, com antidepressivo, isso não controla. Hoje nós temos medicamentos que atuam nesse sistema e diminuem muito esse fenômeno de recompensa. Então, o controle hedônico da tentação alimentar, que é esse controle prazeroso, comer por prazer, porque nós, como seres biológicos que somos, bastaria uma refeição por dia. Uma refeição por dia pela manhã seria absolutamente suficiente para nos mantermos vivos e viver até mais que nós vivemos hoje. Eu estava lendo que Hipócrates já defendia isso naqueles tempos. Exatamente. Como ele era, e hoje é absolutamente verdade. Agora, como nós seres humanos, temos o fenômeno de recompensa ou o controle hedônico, nós comemos por prazer. Então nós temos que sentar à mesa na hora do almoço, sentar no jantar, para conversar, para fazer o lado social, isso faz parte. Agora, os indivíduos obesos têm isso exacerbado. Se você pegar um indivíduo obeso, ele para comer e ele não chega à saciedade. Ele come, passa o dia todinho comendo e não chega à saciedade, porque ele tem um defeito no controle do apetite da sociedade. Exatamente. A ideia de que você tem algo de anormal funcionando nesse sistema de recompensa cresce e mostra na ciência uma perspectiva para pessoas obesas, ou pessoas que têm compulsão de compra, ou pessoas que têm compulsão de sexo, para que elas tenham um tratamento diferente do que é conhecido hoje como o melhor tratamento. E existiria nessas pessoas, resumindo muito, uma diminuição da latência da sensação de prazer. Ou seja, assim que acabou, por alguns segundos ela sente a satisfação, depois mais não. E ela vai comer de novo. E aí ela vai comprar de novo. E aí ela vai fazer novamente sexo. Então ela não sente aquele aquela satisfação. Eu consegui comprar esse relógio, nossa, esse prato está delicioso, nossa, essa moça, esse rapaz são fantásticos, é uma pessoa incrível, eu vou conversar com ela. Não tem esse pós. Ela procura novamente e depois novamente e depois novamente, porque no accumbens falta essa reverberação de um circuito dopaminérgico que hoje a gente conhece bem, que produz essa sensação de tranquilidade e de prazer. Eu consegui. Porque a recompensa, ela nasce antes. Eu vou viajar, eu vou sair com ele, eu vou comprar aquele carro. Antes, no dia antes, uma semana antes, um mês antes, você já começa a se sentir bem. Tá chegando, eu vou quitar meu apartamento. Tá chegando. Normal. E depois no caso da obesidade, Paulo, não é só... Esse é um aspecto. Porque tem indivíduos, tem pacientes que não predomina a recompensa, mas predomina a compulsão, que já é outra via. A compulsão, aquela compulsão de uma determinada hora do dia, tem uma preferência por carboidrato, aí já entra na serotonina. Então, hoje nós temos medicamento que atua todo nesses circuitos. E você consegue... Por que nós temos hoje muito mais sucesso no tratamento da obesidade? Porque nós temos medicamentos que regulam isso para comida. E esses pacientes tratam a vida toda.
Quer dizer, eu tenho paciente usando 3, 4 remédios há 10 anos que perdeu 40 quilos. Agora, o outro sistema que eu acho extremamente importante é a prevenção da obesidade. É você pegar uma criança que não tem nenhum desses defeitos e fazê-la adquirir um estilo de vida saudável. Esse é que é o ponto-chave hoje. Porque nós temos obesidade infantil é um problema, nós temos pegando no hospital adolescentes obesos, adolescentes com diabetes que seria do adulto, está aparecendo aos 18 anos por causa da obesidade, porque eles cresceram com estilo de vida errado. Doutor Paulo, como são a cabeça dessas pessoas, e tem algumas, não são muitas, que dizem assim, a partir de hoje eu não quero mais isso, e não quer mais. A partir de hoje eu não faço mais isso, e não faz mais. Uma experiência emocional, um fato emocional. Aquilo que eu falei do pânico que você desaprendeu naquela alegoria que eu fiz, Geraldo Freire desaprendeu a dirigir por alguns minutos. A pessoa sofreu algo, a pessoa sentiu algo, ela vivenciou algo emocionalmente, o doutor Rodrigo falou muito bem, a porta é emocional, e ela, naquele dia, ela toma realmente uma decisão de mudança de hábito lá no córtex frontal, através do circuito que ela vai mudar. Geraldo, esse circuito que tem no centro, que pode criar o hábito da criança comer bem desde cedo, desde que ela tenha a oportunidade de escolher coisas certas por coisas certas e não coisas erradas por coisas certas, porque ela vai escolher pelo mais doce. O doce tem um estímulo, principalmente nos mais jovens, bem semelhante nessa área da recompensa à cocaína. O açúcar é capaz de dar um prazer instantâneo tão grande nas crianças como cocaína faz. Mas voltando à sua pergunta, se eu estabelecer um ritmo, um hábito nessa pessoa, ela vai conseguir estabelecer, ela vai conseguir retirar aquele mau hábito. Veja só, eu vou sair de casa para trabalhar. Aí eu sei onde é o hospital que eu vou trabalhar. Já conheço há 3 décadas quase. Mas qual caminho eu vou tomar? Eu vou ligar a Rádio Jornal e vou ouvir as dicas. Onde que está? Por sinal, é quem mais eu uso, porque em outras rádios é confuso. Eu não consigo entender o que o locutor está dizendo, onde está ruim e onde está bom. Eu acho que nem ele mesmo, se derem escrito para ele, ele vai entender o que ele disse. Mas bom, você me diz que está engarrafado no Hospital da Restauração, que está livre perto do Memorial São José, eu vou traçar meu caminho. Imagine se esse caminho for sempre o mesmo, se eu ligar o rádio e eu ouvir sempre que o caminho é o mesmo. Ou seja, eu não vou precisar mais do rádio, eu vou criar um hábito que é um circuito automático que vai me fazer seguir sempre aquele caminho. Do ponto de vista emocional, eu vou estar bem. Eu não vou nem procurar outras perspectivas, porque ali eu estou tranquilo, eu estou me sentindo seguro. Aí um dia tem um acidente. Acontece algo muito ruim, mudam alguma coisa ali, eu vou questionar aquele hábito. Mas veja, foi um acidente, a estrada vai estar lá, a pista não mudou de lugar, tanto a minha casa quanto o hospital estão no mesmo lugar, mas um acidente me faz questionar que eu preciso de outro, porque tinha um cruzamento que eu nunca prestei atenção, tinha algo, eu vou criar uma situação que vai me fazer mudar o hábito a partir da minha testemunha, de eu testemunhar um fato grave, de eu testemunhar algo que mexe emocionalmente comigo. Mas qual é a chance disso acontecer de novo? Alguém pode me perguntar, mas a minha memória daquele fato, a memória emocional daquele fato, vai me fazer mudar o caminho. Tem Alberto Barbosa do Pina, que está em Jataúba, e diz: estou em Jataúba ouvindo esse grande debate, parabéns a todos. Tem Sandra de Aguazinha: pergunte aos convidados, eu sei que a situação não me faz bem, me afaste e depois estou fazendo a mesma coisa. Isso é falta de personalidade? Acho que merece. Que tipo de atitude do dia a dia, né? Do dia a dia. Né? Eu acho que cai mesmo no que. Agora, o único comentário que eu faria aí, porque Paulo citou adição a drogas. A adição a drogas, existe o problema de desenvolvimento cerebral, mas tem indivíduos que são predispostos. Então, esse é que é o problema. Se você tem contato com álcool, depois ele vai para maconha, de maconha ele vai para uma droga mais intensa, mais forte, e se ele for predisposto, e a predisposição vem genética, como você falou, mas fundamentalmente como ele responde do ponto de vista de neurotransmissores, que são substâncias que o cérebro estimula, o cérebro fabrica
sob o efeito daquela droga, daquele composto. E aqueles indivíduos predispostos, eles têm um estímulo cerebral diferente, eles produzem muito mais endorfinas do que outros, e isso é que leva à adição, ou seja, a vontade de repetir. E aí você repete algo que é extremamente prejudicial à saúde, então ele entra num beco sem saída. Então não é só o desenvolvimento, ok, mas nós não temos como saber hoje qual é aquele indivíduo que vai ter predisposição, senão ele nunca se exponha. Quando você aconselha um adolescente a não se expor a nenhum tipo de droga ilícita, você está fazendo a prevenção, porque ele pode se expor e nunca ter adição. É claro que a potência da droga também contribui, mas ele pode, na primeira, ele ficar viciado por conta da resposta cerebral. Doutor Rodrigo, comprar o que a gente não precisa, o que é tão comum para tanta gente. Por exemplo, se um dia o senhor viajar em algum lugar e quiser me procurar, vá me ver numa loja que eu estou olhando por relógios, entendeu? E não use esses relógios o suficiente. Aliás, hoje, o uso do relógio, para mim, já é um vício. Eu me sinto meio nu se eu não tiver com o relógio no braço. Também gosto muito de hora. Para mim, as pessoas deveriam ter um relógio aqui na testa. Quando eu olhasse para o doutor Paulo, eu dizia, tal hora. Acho que o costume da rádio me levou a isso também. Mas a coisa de fazer coleção, não é? Coleção de rádio. Se o senhor chegar a pegar, olha, mas esse cara tá doido. Termina a pilha pipocando dentro, quebra o rádio. Enfim, eu trataria muito melhor se eu tivesse pouco. Mas não consigo. Geraldo, foi ótima a sua pergunta e botar como exemplo o relógio, porque eu compartilho com você esse fascínio pelo relógio. Eu também adoro, né? E cada pessoa vai adorar alguma coisa, né? Faz parte do ser humano gostar de alguma coisa. O que é importante a gente destacar bem aqui é o seguinte: ainda que a pessoa saiba que agir de uma determinada forma, apesar de trazer aquele prazer por algum espaço de tempo para ela, e ainda que ela se arrependa depois que esse espaço de tempo passa daquilo que ela fez, ela volta a fazer porque o prazer motiva ela a agir daquela forma, ainda que ela saiba que está agindo errado. O que é fundamental para a gente mudar o hábito, e aí eu estou falando sobre o aspecto da educação financeira. Eu estou do lado aqui de dois cientistas, eu não estou colocando isso com nenhum fundamento científico da minha parte, né? O nosso papel é meramente trabalhar a emoção aliada à questão financeira da pessoa. Então, fundamental para que a pessoa pare de agir dessa forma, e eu trago de volta para o meu exemplo e para a sua pergunta, a pergunta do relógio. Eu não compro relógio há 5 anos, apesar de já ter viajado diversas vezes para fora do país, de ter me deparado com relógios magníficos a preços extraordinários. Agora estou com a gota. Não compro mais porque eu entendi que eu tenho motivações outras que o relógio já não me traz nenhuma satisfação. Entendeu? Mas se eu não tivesse essas motivações outras, eu confesso a você que na hora que eu me deparasse com aqueles relógios fora do Brasil a um preço irreal quando a gente traz para a realidade brasileira, eu de novo teria comprado mais relógios. Doutor Paulo, essa coisa da gente dar para as pessoas o que a gente gosta, chega a ser um negócio meio burro, né? Porque, olha, quem gosta de relógio sou eu. Minhas filhas, quando estavam todas em casa, 2 já casaram, mas era normal, Natal, fim de ano, eu chegar em casa, a casa está cheia de placa, desde a porta até o banheiro. Relógio não, pai. Relógio não, pai. Quer dizer... a transferência, o que você estava dando para elas não era só o relógio, era também o seu prazer, a sua satisfação de algo que para você é muito importante. Você estava dando um sentimento bom para elas, materializado no relógio. O que o doutor Rodrigo falou combina... Então, cabe mais ela compreender do que eu deixar de dar. Cabia mais a elas entenderem e a você. Perfeito, sua colocação.
não, mas é uma tendência nossa de proteger, e a proteção a filhos e a pessoas que dependem de nós, às vezes se faz nessa escolha de algo que é muito bom pra gente, né? Isso vai para carro, casa, isso vai para comida, isso vai para um monte de coisa, isso aqui é bom para você, aí às vezes não é tão bom assim, mas você adora aquilo. É uma comida que você gosta muito e você quer dividir com ela aquele prazer. É uma reação emocional. O doutor Rodrigo falou uma coisa, falando de pessoas que não têm transtorno compulsivo, como o doutor Francisco falou bem, falando de pessoas que têm um hábito de compra exagerado e percebe e não consegue parar. Existe, do outro lado, a gente sempre pesa isso, uma indústria de neuromarketing. Eles têm um nome e uma especialidade que trabalham dia e noite, dioturnamente, para fazer que a gente sinta prazer na compra. E eles são muito, muito organizados, têm uma estrutura maravilhosa, estudam o cérebro muito e estudam as pessoas para classificá-las naquelas mais vulneráveis. Há frases do tipo: Geraldo, você merece isso, Geraldo. Não é possível, esse carro, você trabalha dia e noite, você merece um carro. Esse relógio, doutor, nós já ouvimos isso porque os vendedores aprendem a dizer isso para dar a você aquela sensação de que na compra, naquele momento, você está fazendo nada mais, nada menos do que a execução de algo que você já deveria ter feito. E fazem tudo para não deixar você refletir sobre aquilo. Tem que ser hoje, porque amanhã eu não sei se vai estar aqui, eu só tenho esse no estoque. Veja, eles não são bandidos, não, eles estão cumprindo o papel deles. E eles estão até ajudando, você agradeço a eles, porque eles fazem com que você questione a você mesmo, sua necessidade e seu valor. Às vezes é isso que faz você mudar de direção, como o Dr. Rodrigo mudou em relação ao relógio e como muitas pessoas mudam depois de ouvir isso de outro jeito. Ah, mas aí eu sou solitário, carente, enfim, estou sozinho mesmo, de verdade, e tem um vendedor simpático, uma vendedora maravilhosa, conhece o produto, aquilo serve para mim, então aí já não é o produto também que eu estou comprando, aí é outra coisa. Naquele momento, aquela pessoa, a gente precisa de convivência, não todos nós. Seu grande amigo Silvio é uma pessoa que faz parte de uma linhagem, a gente já discutiu isso aqui, Silvio Ferreira, de que para ele ficar sozinho é ficar muito bem. A gente já discutiu, a maior parte de nós, antropologicamente falando, nasceu e sobreviveu porque se juntou. Então essa sensação de se juntar para ficar bem está na grande maioria da população. Quem não é assim não é louco não, nem é exceção não. É outro fragmento de DNA que vem lá de trás, dizem os antropólogos. Para nós, a maioria, onde eu me incluo, conviver com outra pessoa traz prazer. Então na hora da compra eu tenho o relógio e tenho aquela pessoa simpática que vai conversar comigo, eu vou voltar ali para falar alguma coisa do relógio, então eu estou comprando isso também. Muito cuidado, porque esse pode não ser o caminho melhor e não é o único, com certeza, para você ter a atenção de outra pessoa. Não fazer dessa compra algo automático, um hábito, para que você tenha vida de relação, para que você tenha vida social. Deixa eu perguntar, doutor Francisco, uma coisa que me diziam antigamente, que no caso do diabético, a própria doença levava o cara para cometer o delito alimentar. Quer dizer, o diabético gostaria mais de comer doce por conta da própria diabetes. Faz sentido isso, doutor? O diabetes, quando ele está descontrolado, o paciente tem mais apetite. O diabetes descontrolado aumenta a fome, porque o cérebro reconhece que está faltando glicose. Então, apesar dele ter muita glicose no sangue, o reconhecimento cerebral, porque ele não tem insulina, reconhece como se a glicose estivesse baixa, então ele tem mais apetite. Aumento do apetite é um sintoma de descompensação do diabetes. Mas, de uma maneira geral, isso está mais ligado à proibição. Então, todos os estudos feitos com dieta e diabetes mostram que quanto mais você proíbe, por isso que as dietas complicadas, se você sai do consultório com uma dieta de 20 páginas, menos chance do paciente aderir. Então, proíbe muita coisa. Isso faz com que o paciente saia da dieta muito facilmente. Se a coisa for mais lenta, então o aumento do apetite do diabetes tem uma conotação orgânica quando ele está descontrolado, mas no dia a dia é mais pelo problema da proibição. Você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Doutor Rodrigo, o cheiro do carro novo,
Alguém já lhe falou dele que não pode resistir àquele cheiro? Carro novo é maravilhoso, né? Por várias razões. A primeira, porque a gente ama carro, o brasileiro ama carro, né? A segunda, sem dúvida alguma, eu não sei que ciência existe na elaboração do cheiro do carro novo, mas a gente, quando entra dentro de um carro novo, se sente poderoso, né? Mas, Geraldo, o que a gente tem que pensar na hora de decidir comprar um carro, além, evidentemente, como eu já disse para você, se é um sonho comprar um carro, compre esse carro, mas se prepare para comprar esse carro. Não dá para viver realizando desejos às custas de um sacrifício emocional seu e de sua família imenso. Então, comprar carro é bom, mas não é investimento. Ninguém me diga que carro é patrimônio, que a gente vai ter uma briga. Patrimônio é aquilo que lhe traz ganho financeiro. Se você comprar algo que lhe traz perda financeira, isso não é patrimônio, isso é custo. Então, carro é exclusivamente custo. Um custo que traz status, mas é um custo. É um custo da perda do rendimento financeiro que você vai ter se o seu dinheiro estiver no banco. É um custo dos altos juros que você vai pagar se você comprar financiado. É um custo da depreciação, do risco de colisão, do seguro que você vai ter que contratar, do combustível, do estacionamento, da manutenção. Então é um custo altíssimo. Quer comprar um carro novo? 0 quilômetro, realizar um desejo? Maravilha, né? Mas se prepare, junte esse dinheiro, compre à vista. Se não pode comprar à vista, opte por um consórcio. Financiamento, você vai pagar um preço muito caro por isso. Então, se prepare financeiramente para comprar esse carro novo. Você compra hoje carro com 2 anos de uso, 1 ano de uso, com a mesma condição de um carro novo, num preço 20%, 30% mais baixo que um carro novo. Então, reflita e decida sempre com a família, pesando os prós e os contras na hora de decidir comprar um carro. Remo Padilha, que está em Prazeres, excelente debate. Eu e minha família temos muito a agradecer ao Dr. Francisco Bandeira. Rápido no diagnóstico e competentíssimo. Obrigado. Tem Vânia de Candeias dizendo: doutor Tadeu, como é que faço para me consultar com o senhor? Tem que adoecer, né, doutor? Ela diz aqui: lembro do senhor muito novinho, em sua casa com seu pai e seus irmãos. Parabéns pela sua dedicação à medicina. Bom, o senhor Muito obrigado. falar dessa dedicação, o senhor disse que estava nos vendo pela câmera naquele debate de Zé Paulo Cavalcante com Ademar Rigueira. Esse né? mesmo, esse mesmo. Ademar Rigueira de óculos, né? e disse: olha, eu posso ir, telefonou antes. Eu posso ir, agora eu estou com conjuntivite. Pelo amor de Deus, o que a gente não pode é ele perder veia, porque senão a gente não tem o que fazer. E a preocupação de, ó, arruma álcool aí, vamos lavar a mão com álcool, a ideia de todo mundo que entrava aqui. E o senhor disse que nós não usamos o álcool ideal, aquilo não, nós não pegamos porque não era para pegar mesmo, né? Na verdade, o álcool ideal serve para isso também, né? A questão é que não usá-lo de forma rotineira. O álcool comum que está lá na prateleira do supermercado não substitui o álcool gel, porque esse outro, o gel, ele é apropriado para fazer essa limpeza, essa antisepsia, como a gente diz, porque ele não absorve na pele, ou a taxa de absorção é tão pequena que nem conta. Ou seja, se você usar o álcool gel várias vezes por dia ou até por hora, dependendo do seu trabalho, provavelmente você não vai ter nenhuma absorção. Já o outro álcool, se você lavar as mãos com ele ou outra parte do corpo, você vai começar a absorver. E eu estava aqui comentando com todos, se você fizer isso demais, pode estar até positivo em alguns testes para alcoolemia. Então, não é aconselhável, nem é necessário. Hoje em dia você encontra o álcool gel em todo lugar, de todo preço, que você substitua um pelo outro. Na situação que você colocou, eu acho que era o álcool mais próximo que estava, era o que estava perto. É desse que o viciado até bebe. E você tomou a atitude mais coerente quando uma pessoa tem uma doença infecto-contagiosa, que é limpar o ambiente. Se todo mundo, depois de ter contato ou se aproximar de alguém que tenha conjuntivite ou mesmo uma gripe, fizesse isso, a gente teria essas epidemias, vamos chamar assim, muito menores aqui. Lá no Japão, algumas vezes que eu participei de congressos lá, você até vê em filme isso, No pessoas meio da rua, as pessoas andam
com máscara. Exatamente. Mas assim, aí você fala assim, poxa, por que O ela não quer... gripado se protege. É o gripado que está de máscara. Exatamente. Não é a pessoa que não quer pegar a gripe. A cultura, e ele aprende... Quando você vê a pessoa com gripe, com máscara lá num filme ou numa reportagem, ele não quer, não é para ele não pegar, ele está fazendo isso para não transmitir. E no bolso dele vai ter um lencinho para ele usar maçaneta, para ele pegar em qualquer Isso coisa. chama bem a atenção, doutor Paulo, porque não é um ou dois, não. São muitos, né? Muitos, são dezenas. E se você está com conjuntivite, que nós estamos, eu vi uma matéria recentemente no Jornal do Comércio, da Fundação Altino Ventura, mostrando um aumento de 400% da conjuntivite nessa época aqui em Recife, por vários fatores. Gente, se você está com conjuntivite, pense em não prolongar, porque você pode pegar de novo, inclusive pode voltar para você depois que você ficar bom. Então, gripe, conjuntivite, não toque em lugar público, se precisar tocar, limpa a mão, depois com álcool gel. Então, em cima da questão do hábito, o sofrimento ensina, doutor Rodrigo? Não, o sofrimento não ensina. Se ensinasse, a gente não tinha comportamento compulsivo, a gente não tinha alcoólatra, a gente não tinha viciado em droga, a gente não tinha nada desse tipo de... O alcoolismo é uma deficiência química, se eu tiver errado, me corrija, por favor. Né? O viciado em droga é uma deficiência química e, apesar de ser deficiência química, é um sofrimento enorme para o próprio viciado. Então, sofrimento não ensina. O que ensina é motivação. O alcoólatra, para deixar de ser alcoólatra, precisa ter uma motivação para parar de beber. Da mesma forma o viciado, da mesma forma o compulsivo na compra. Tipo o exemplo que eu lhe disse, o marido de uma cliente minha que comprou uma guitarra sem nunca ter tocado e sem nunca ter procurado uma aula de violão. Ele tem compulsão por compra. Para ele não ter comprado aquela guitarra, ele precisaria ter uma motivação na cabeça dele para que fizesse ele entender que a compra daquela guitarra é algo bobo para ele fazer. Doutor, eu digo que tem cachorro? Eu tinha cachorro, mas por conta de uma viagem agora, Geraldo, eu acabei tendo que passar pelo sofrimento de doar o meu cachorro. Doutor Francisco tem cachorro? Não. O senhor tem, doutor Paulo? Já tive, agora mais não. Agora, é impressionante como o cachorro aprende e se disciplina para não fazer. Por exemplo, apareceu lá em aldeia um cururu que o cachorro mordeu o cururu, os dois, foi um inferno, porque passou aquela coisa tóxica, tivemos que correr para o veterinário, resultado. A partir dali, o cururu aparece, ele vai lá, olha para ele, um dia desse, o safado do cururu estava dentro do lugar dele comer, mas ele olha, nem late mais, deixa ele para lá, porque sabe que é uma ameaça fazer aquilo. Então, na verdade, dificilmente ele repete alguma coisa que o fez sofrer. Até os biólogos são contra isso, mas os adestradores dizem, olha, se ele caga naquele lugar e você não quer mais, joga uma pimentinha ali que quando ele cheirar, ele sai não volta mais para aquele lugar. Os cachorros têm essa disciplina que me parece que a gente não aprendeu com o cachorro. É o instinto. Adestramento para instinto. É aquela parte motora não consciente que existe. Então você tem naquele circuito secundário que eu falei a capacidade de ir modificando ele cognitivamente, de fora para dentro. A gente também tem isso. A gente pode adquirir hábitos sem querer, repetindo eles. E a questão que o Dr. Rodrigo falou muito bem, sofrimento para nós, seres humanos, não ensina. O que ensina é a superação. Exemplos de superação nos comovem e nos ensinam. Como a pessoa deixou, como ela conseguiu, como ela fez, como ela superou aquilo. E isso sim, torna você melhor. Sofrer, apanhar, não, isso não torna ninguém melhor. Só para dar apetite das pessoas para um próximo debate. E medo do que não existe. Por que é que a gente tem? Porque a gente aprendeu... A gente sabe que não existe, mas tem medo. Geralmente porque a gente aprendeu a ter. Alguém muito importante para a gente, uma referência nossa, nos disse que era para ter medo. Daí para a gente tirar do emocional, onde você colocou, e colocar no consciente para discutir, terapia cognitiva. Um bom psiquiatra, um bom psicólogo vai lhe ajudar com toda certeza. Atenção, almas. Vou me livrar de vocês. Muito obrigado. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.